começando agora mais um programa do Cutias House. E hoje nós vamos falar sobre o importante ícone do modernismo brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Teremos a participação dos comentaristas Maria Macho Cristine, Dani Paçoca Mendonça, Beatriz Carvalho Assis, e que são grandes especialistas sobre a literatura brasileira. Bom dia. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele é um dos maiores representantes da literatura do século XX. A sua carreira poética, ela se divide em 4 fases. A primeira dela é a gaúcha, que ela se caracteriza pelo pessimismo, pelo egoísmo, pelo individualismo. Ele se isola do mundo. Ele vai falar só sobre morte, sobre essas coisas. Então, como algumas obras, está o exemplo de algumas poesias e Brejo das Almas. A segunda fase é chamada de fase social. Aí ele vem do egoísmo, ele vem do seu individualismo, ele vai agora para o social. Ele vai se preocupar com o que a sociedade está passando naquele momento. Tem uma poesia dele, que foi feita em 1945, que é Mãos Dadas, que ela fala sobre o contexto na Segunda Guerra Mundial, que o mundo estava passando. Também outras poesias, José, Rosa do Povo e entre outras. A terceira fase, ela pode ser dividida em dois momentos. A poesia filosófica, né, e a poesia nominal. A poesia filosófica, ela reflete sobre vários temas, como a vida e a morte também. E a vida passada é um deles, Vida Passada a Tempo, é um dessas poesias. E a poesia nominal, ele vai ser caracterizado por neologismos e aliterações. O neologismo, ele formar novas palavras. Como é esse, na internet a gente forma hoje em dia novas palavras. E a fase final é o tempo das memórias. Então, nessa fase, ele vai lembrar da infância dele, lembrar lembranças da família. E é que fecha. E tendo como nessa fase a poesia As Impurezas do Branco. Com o tempo, depois de muito tempo, vieram descobrir que Carlos Drummond de Andrade teve um caso com a mulher, e foi por conta dela que ele fez contos eróticos, que se chama O Amor Natural. Ele não mostrou pra ninguém porque achava que ia difamar a imagem dele, mas foram descobridos depois. E é isso. Bem-vindos à segunda edição do Cutias House. Boa noite, eu sou Beatriz e nós vamos falar um pouco sobre a biografia de Carlos Drummond de Andrade. Drummond nasceu em 1902 no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Itabira. Na sua adolescência, ele foi estudar em Belo Horizonte e logo depois no Rio de Janeiro. Quando retornou a Belo Horizonte, ele deu início à sua carreira como escritor, sendo colaborador no Diário de Minas. Junto a outros escritores, ele fundou a revista, que serviu de grande projeção para o modernismo em Minas. Passado um tempo, ele retornou ao Rio de Janeiro, onde se tornou chefe de gabinete do ministro da Educação, onde se envolveu mais com a arte. Drummond se aposentou aos 60 anos, muito novo, contando que ele morreu com 85 após a morte de sua única filha. É importante entender a trajetória do autor para compreender todas as suas fases. Logo, segue o vídeo de Maria Cristine contando melhor sobre cada uma dessas fases. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra
no meio do caminho No meio do caminho havia uma pedra.